Olá, boa tarde. Agora são, deixa eu ver ali, 2 horas e 26 minutos, do dia 27 de setembro de 2025. Aqui, esse aí é o que você tá vendo aí, é meu computador. Deixa eu ver aqui, a câmera passou agora. Mas não foi eu não, é automático aqui. Eu estou posicionando a câmera para ver se dá para enxergar bem. Agora dá, né? Então, aí essa notícia aqui foi colocada ontem. Eu queria gravar esse vídeo sobre essa notícia aí, certo? Que eu vi ontem, dia 26. Ontem foi quinta-feira. Sobre a Argentina. Nosso país aqui vizinho, no caso no sul, né? A parte da fronteira brasileira ao sul. Então eu coloquei essa notícia ontem nas minhas redes todas e hoje eu vou refletir sobre essa notícia aqui nesse canal, certo? Me acompanha aí. Essa notícia, vou colocar ela em espanhol, mas aqui em cima dá para traduzir, tá vendo? Automático para português. Vá desculpando aí as propagandas, porque, enfim, a gente paga a internet, mas mesmo assim a gente tem que pagar também nas propagandas, né? Numa publicidade infinita. Infinita até, né? Até quando dure, né? Esse governo lulopetista. Então, este vídeo vai ser para comentar essa notícia de relevante importância, né? De grande relevância para nós aqui na América do Sul. Bom, vejamos, né? Eu vou ler aqui a notícia. Eu vou ler em português, certo? Que eu acho que é melhor. Para o entendimento aqui não ficar muito bagunçado. Milei retorna dos Estados Unidos mais próximo de Trump e com a promessa de um resgate financeiro sem precedentes. O presidente da Argentina evita crise grave em apenas 3 dias graças ao apoio da Casa Branca. E se eu tiro essa publicidade aqui? Pronto, saiu. Vejamos, essa notícia é do Frederico Rivas Molina, que é desse canal, que é um canal Notícia Argentino, El País. Quando Javier Milei estava à beira do abismo, não foram as forças do céu, entre aspas, que o salvaram da queda, mas a mão terrena de Donald Trump. O presidente argentino viajou para Nova York na terça-feira para participar da Assembleia Geral da ONU e retornou a Buenos Aires na quinta-feira, ontem, né, com a Casa Branca, lhe prometendo um resgate financeiro sem precedentes. Era muito mais do que ele esperava. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que Milei é o principal aliado regional dos Estados Unidos, razão suficiente para lhe oferecer um swap cambial. Eu vou colocar isso aqui no ar, depois eu leio sobre isto. Aqui é outra notícia, certo? Que ele linkou aqui nessa notícia dele. Depois eu vou olhar essa notícia também, porque essa parte aqui é a parte mais importante dessa notícia aqui, certo? Então, os Estados Unidos ofereceu, pelo secretário do Tesouro norte-americano, ofereceu a Milei um swap cambial de 20 bilhões de dólares. Isso aqui é vamos dizer assim, é um dinheiro que cai direto na conta do governo da Argentina, para cair direto na conta deles. Então, ele ofereceu isso, uma linha de crédito não especificada, e até mesmo a possibilidade dos Estados Unidos comprarem títulos da dívida argentina. Note bem isto aqui. Por trás de tal oferta, aí vem a parte mais importante aqui. Por trás de tal oferta está a intenção de manter a economia argentina viva, pelo menos até outubro, próximo mês, quando Milei testará, aliás, seu apoio popular nas eleições legislativas nacionais. Milei vai ter eleições agora, teve uma eleição recente que ele perdeu, o partido dele teve uma certa derrota eleitoral recentemente,
A Argentina está passando por uma certa crise, além da crise econômica já onipresente, eles estão passando por uma certa crise de legitimidade política. O Milei está sendo contestado já há algum tempo e está sendo testado, né, no que se refere a continuar na política lá na Argentina, certo? Bom, então os Estados Unidos estão oferecendo essa ajuda com a intenção de manter o Milei vivo, né, nas eleições de outubro na Argentina, as eleições que eles vão ter lá. Muito bem. Os últimos dias foram agitados na Argentina. Em meados da semana passada, já estava claro que a Casa Rosada havia perdido a batalha para manter a taxa de câmbio dentro dos níveis comprometidos com o Fundo Monetário Internacional, FMI. Os mercados retiraram seu apoio e, temerosos da capacidade de pagamento de um Banco Central sem reservas, correram para se desfazer de seus títulos argentinos. Então, a Argentina está realmente numa situação muito perigosa, perigosíssima. E aqui está o Milei tirando foto com o Benjamin Netanyahu, que também está numa situação perigosíssima, agora, né, mais do que nunca. Eles dois estão aí tirando fotos juntos, certo? O resultado foi uma alta no índice do risco país, do país da Argentina, né, que mede a confiança dos investidores em um país. Para 1.500 pontos, um número 3 vezes maior do que em janeiro passado, aliado a um ataque especulativo, aqui ataque de especuladores. O governo teve de vender, olha só, o governo argentino, certo? Teve de vender 1,1 bilhão de dólares. Isso aqui é o que eles tiveram que vender, porque eles tiveram que se desfazer lá para poder manter a economia do peso, que é a moeda deles, a moeda argentina é o peso. Eles tiveram que fazer uma operação de venda de dólares nessa casa aqui, ó, de 1,1 bilhão de dólares, para poder manter o valor da moeda deles, certo? Que é o peso argentino. Que já nessa situação tinha perdido 21% do seu valor nos últimos 3 meses. Então, se eles não fizessem isso, eles talvez iam ter uma moeda ainda mais desvalorizada. Então, a resposta de Milei à semana sombria foi exemplar. A crise era resultado do medo dos mercados de um retorno peronista ao poder. A vitória desse partido nas eleições locais, né, que foi o que eu falei agora há pouco. O Milei teve uma derrota nas eleições locais lá da Argentina, lá no caso especificamente de Buenos Aires, que é a capital. O governo dele tem lutado contra esse grupo político aqui, lá na Argentina, chamado peronistas. E esses peronistas, eles são aliados de longa data dos petistas aqui no Brasil. Então, o peronismo entenda como petismo argentino, dadas as devidas proporções, obviamente. Mas é quase a mesma, eles têm quase a mesma função do ponto de vista político, certo? Então, o Milei está lutando lá contra o retorno do peronismo ao poder na Argentina. Tendo em vista essas eleições de Buenos Aires, na província de Buenos Aires, em 7 de setembro, que deu um bom resultado para os peronistas. Uma derrota, alertou Milei, desencadearia o caos do populismo e a Argentina entraria em um beco sem saída, repleto de calamidades. Isso são palavras do Milei, certo? Considerando que o retorno do peronismo à Argentina seria repleto de calamidades. E eu não duvido. Note que isto aqui não é só calamidades que se abateriam sobre a Argentina. A Argentina já está sofrendo uma série de problemas há muitos anos, problemas que se tornaram crônicos. Mas se o peronismo voltar para a Argentina, estas calamidades não vão afetar só a Argentina, vão afetar a América Latina toda, tendo em vista essa situação perigosa da Venezuela, do Maduro, né, que está sendo caçado, literalmente caçado pela Casa Branca, e do Brasil de Lula, né, do lulopetismo, que também está fazendo guerrinha, né, com os Estados Unidos da América, né? Então, estão leiloando o que eles não têm, né? Uma moeda, veja que a moeda argentina, mesmo com o governo
um governo anarcocapitalista, como é o caso do Milei, um governo ultraliberal, né, que realmente, do ponto de vista capitalista, é o mais capitalista que se pode imaginar. Eles estão tendo apertos financeiros para manter a moeda funcionando, a moeda da Argentina, tá? Então não pense você que isso não vai afetar o Brasil, porque do mesmo jeito, essas mesmas especulações aqui monstruosas que afetam a Argentina afetam o brasileiro, a mesmíssima coisa. Com uma diferença sutil, que as calamidades que possam se abater no Brasil, em função desse caos populista que o Milei está aqui alertando, ele já está, né, vamos dizer assim, já está amparado num certo descaso brasileiro, né, no caso do Brasil, num certo descaso da política nacional lá em Brasília. Então, já estamos nesse nível. Então, se de fato houver uma calamidade grande lá na Argentina, isso vai desestabilizar aqui o Brasil, não tenho dúvida. Bom, lembrando que também a Argentina e outros países da América Latina, como o México, por exemplo, são grandes compradores das coisas brasileiras, que está agora em aperto por causa dessas tarifas de Trump que já começaram a valer em agosto desse ano. Bom, então o Milei está alertando, ele vai ter pode ter uma série de calamidades. Parece tão crível que o dinheiro fugiu em debandada. Aqui é o dinheiro dos especuladores, certo? Os especuladores começaram a tirar dinheiro da Argentina, de novo, né? Como sempre. Só que agora eles estão fazendo isso com muito mais agressividade. Então, em questão de horas, tá? Antes eles demoravam um mês a outro, alguns dias. Agora, em questão de horas, eles tiram o dinheiro todo do país. Isso aqui que acontece na Argentina pode acontecer em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil. Aliás, principalmente no Brasil. A fragilidade do modelo de ajuste da extrema-direita, o Banco Central sem capacidade de acumular reservas, um peso supervalorizado e um mercado sem dinheiro em circulação, tudo em nome do combate à inflação. E isso tudo que está acontecendo na Argentina é para manter a inflação num certo patamar, assim, aceitável, né, do ponto de vista das pessoas. Então, toda essa situação é só para manter a inflação, lá na Argentina, né, no nível aceitável. Justamente quando tudo parecia perdido, a oposição, até então atolada em suas próprias disputas, celebrava com entusiasmo os infortúnios do libertário. No caso, o peronismo é bem parecido com o petismo, né? Realmente eles veem o país indo para o fundo do poço, mas eles ficam comemorando porque o adversário político deles se deu mal. Exatamente igual ao petismo, né? Não muda nada. Só a língua, né? A língua deles é diferente, mas o caráter político deles é muito semelhante. Então ele estava comemorando o infortúnio do Milei, que é um infortúnio que vai levar o país à calamidade. O país deles, né? Isso é uma coisa incrível. Eles estavam comemorando, certo? Aí o que aconteceu? Aí apareceu Donald Trump para ajudar o Milei. O republicano recebeu o Milei na terça-feira, em uma parte na Assembleia Geral da ONU, dizendo-lhe que considerava um líder verdadeiramente fantástico e poderoso para o grande povo da Argentina. Ele até lhe ofereceu apoio total e completo. Entende isso aqui como um apoio, inclusive, militar, não duvido, né? Porque, inclusive, o Milei já tem conversado com o pessoal da OTAN, já há um tempo. Para sua reeleição como presidente, apesar de as eleições gerais ainda estarem a mais de 2 anos de distância. No dia seguinte, Bessent transformou as palavras de incentivo do republicano em ações. Milei retribuiu o elogio com um discurso perante a ONU, no qual parabenizou Trump por sua política de imigração e sua reestruturação dos precedentes do comércio internacional. Ou seja, a guerra tarifária que o republicano está travando contra o mundo, tendo a Argentina como a vítima, não foi considerado, né, por eles. Bom, estão querendo dinheiro, né? Estão precisando de dinheiro. O argentino completou a agenda do dia com uma reunião com a diretora gerente do FMI, Cristalina Georgieva. O fundo emprestou 20 bilhões de dólares a Milei em abril. E Georgieva comemorou abertamente a salvação que Trump lhe ofereceu. Claro, porque o dinheiro vai entrar na conta deles, né? Senão não tem como ninguém pagar.
Aí, à noite, o libertário se encontrou novamente com Bensett, que desta vez lhe entregou o Prêmio Cidadão Global 2005 durante uma gala no Atlantic Council. Fazer a coisa certa, por mais desconfortável que seja, é o que torna as nações grandes. Isso é algo que meu amigo Donald Trump decidiu apoiar. Insistiu Milley. Aqui está a foto dele com a diretora, gerente lá do FMI. E esse aqui é alguém lá importante lá de Nova York, algum homem importante de Nova York, eu não sei quem é. Enquanto isso, os mercados comemoravam as notícias vindas de Nova York. O risco do país caiu no máximo de 1.500 pontos para 900, veja, em um dia só. De um dia para o outro, o risco que era de 1.500 passou para 900, porque ele pegou, né, pegou aí uma promessa de empréstimo dos Estados Unidos. Você veja só como é que funciona esse mundo dos capitalistas, né, dos anarcocapitalistas. É o capitalismo selvagem, para você entender, né? Então, eles passaram, o risco diminuiu para 900, no nível que ainda possibilita a tomada de empréstimos. Mesmo com essa diminuição, a Argentina não pode pegar empréstimo. O Estado da Argentina não pode pegar empréstimo. Mas, pelo menos, a tira do inferno e a leva para o purgatório. Os títulos se juntaram à euforia agora que os Estados Unidos se oferecem como pagadores de última instância, dispararam até 20% durante a semana. Milley se despediu de Nova York com uma reunião de 45 minutos com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, seu segundo aliado, veja só, o segundo, né? O primeiro é o Trump, mais próximo, o segundo aliado mais próximo. Então, o Milley tem dois aliados próximos, né? O Trump e o Netanyahu. Quer dizer, você tem por aí se a história da América Latina vai ou não vai ferver, né? Olha só, né? Imagine. E com o Lula combatendo, né, até as unhas e até o que ele não tem, contra o que ele chama de liberalismo, né? O neoliberalismo, que até hoje o Lula ele só luta contra isso, o neoliberalismo. Né? É o carro de batalha dele. Então, a Argentina está alinhada, não só aliada, mas é alinhada aos Estados Unidos, na ONU e aqui, obviamente, na América Latina. Bom, agora eu vou ver essa parte aqui que trata desse dinheiro que pode entrar na conta dos argentinos, né, para dar um fôlego a eles. Aqui, a felicidade do Milley, né, uma felicidade eufórica, verdadeiramente eufórica, né? Aí está aqui, os Estados Unidos estão negociando um resgate, realmente é um resgate, eles estão querendo resgatar a Argentina, o que é uma coisa assim realmente extravagante do ponto de vista de todas as extravagâncias que o Trump já fez, essa é a maior, resgatar a Argentina. Não que eu seja contra a Argentina, mas assim, quando eles vierem a entender, eles dos Estados Unidos, inclusive, vierem a entender o que é este resgate que eles estão fazendo, realmente eles vão cair para trás, né? Vão ficar que nem o Papa, né? O Papa que foi argentino, né? E que foi para lá, caiu para trás, quando ele enfim percebeu, né? O fim de tudo. Então, mas vão resgatar a Argentina, né? Por 20 bilhões de dólares. E vão comprar a dívida. Isso é o que os Estados Unidos estão prometendo ao Milley. Vamos ver. Em que pé vamos andar se isso acontecer. Né? Se a Argentina for, entre aspas, vendida, né? Resgatada, entre aspas, vendida para os estadunidenses. Vamos ver. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, alerta os especuladores que Trump deu apoio excepcional ao presidente Milley. Quaisquer dúvidas sobre a extensão do apoio que os Estados Unidos decidiram fornecer à Argentina foram dissipadas. O secretário do Tesouro Scott Bessent anunciou nesta quarta-feira, antes da abertura dos mercados, que a Casa Branca está negociando com o governo um swap, ou seja, uma linha de crédito cambial de 20 bilhões de dólares para reforçar as reservas do Banco Central e comprar o título da dívida argentina. Veja, um país que colocou no mercado financeiro recentemente, como eu mostrei aqui, 1,1 bilhão de dólares. Aqui, ó, 1,1 bilhão de dólares que o governo da Argentina colocou no mercado global. Eles venderam esse dinheiro. Eles tinham nas reservas do Banco Central, eles jogaram no mercado. Você acha o quê? Agora o próprio governo dos Estados Unidos, que é quem fabrica essa moeda, né? Essa moeda ameba, que é o dólar, virou uma ameba. Eles agora vão botar tudo na mão, tudo que eles puderem, né? Obviamente, na mão do Milley. O que você acha que ele vai fazer com isso?
vai ficar vendendo para poder manter o peso dele, né? O peso da moeda dele para não cair no caos, né? No tal do caos, da inflação, etc e tal. Então, eles estão prometendo essa linha de crédito, né? Para reforçar as reservas do Banco Central. Aí tá certo. A compra de títulos da dívida argentina e um empréstimo stand-up significativo por meio do Fundo de Estabilização Cambial. Eles vão criar, inclusive, um fundo para poder mandar dinheiro para a Argentina. Assim, talvez até, quem sabe, infinitamente. Né? Enquanto eles puderem imprimir dinheiro, eles vão mandar para a Argentina. A Argentina vai mandar tudo para a casa do caralho. Né? Que é essa casa aqui do caralho. Eles estão mandando tudo aí, ó, vendendo. Né? Manda vender. Tudo indo no mercado internacional para poder o peso valer a pena. O peso deles, né? Então, veja você, os estadunidenses estão apostando muito alto, né? Isso aqui é o próprio chefe do tesouro deles, do tesouro dos americanos. Tá jogando a moeda deles na mão do argentino que manda pra casa do caralho. E manda na frente de todo mundo. Bom, por isso que eu tô dizendo, né? Eu acho que os próprios americanos isso é perigoso. Perceberam o que é esse resgate que eles estão fazendo? Já vai ser tarde demais para eles. Eu estou entendendo na língua castelhana que o argentino sabe falar. A gente aqui do Brasil entende, mais ou menos, né? Mas temos o lulopetismo que está inviabilizando nossas comunicações com os nossos irmãos aqui. Mas vejamos, vamos continuar aqui, né? Na história. A Argentina, então, tem essa nova chance de resgate, né? A Argentina tem a ferramenta para derrotar os especuladores. A ferramenta, né? Vender dólar no mercado. Essa ferramenta. Todo mundo já sabe. Bom, mas eles podem fazer isso, assim, de uma forma ilimitada. Né? Se os Estados Unidos, se o governo ficar jogando dinheiro lá, pronto. Mas o cara dos Estados Unidos acha que não, é normal, isso é beleza. Não vai ter nada. Incluindo aqueles que entrarem lá no mercado argentino para fins políticos. Agora eles querem botar dinheiro lá para fins políticos. Então, veja que Washington está jogando pesado, né? Aí vejamos, o anúncio do Tesouro ocorre um dia após Donald Trump e Milley se encontrarem na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Antes do encontro, o republicano havia dito que o argentino era um líder verdadeiramente fantástico e poderoso para o grande povo da Argentina, e que havia avançado em todos os níveis em velocidade recorde. A velocidade recorde é essa, de jogar $1 bilhão no mercado. É desse tipo de velocidade que o Trump está falando, né, de jogar dinheiro no mercado assim, né, bilhões assim no mercado, no instantinho. Veja, isso tem um grande custo para a economia global, viu? Você não pense que só a economia das dicas vai se dar mal. Já está se dando, já está se dando mal na economia há muito tempo. Agora eles vão fazer isso em escala global, né, com o apoio do tiozinho dos Estados Unidos. Bom, vejamos. Trump também ofereceu a Milley seu apoio total e completo. A sua reeleição como presidente. Então ele está ali apoiando, mandando dinheiro, prometendo dinheiro para o argentino para poder o quê? Ele ganhar a eleição. Apesar das eleições gerais ainda estarem a mais de 2 anos de distância. Está aqui o Twitter do Donald Trump sobre essa ajudinha que ele deu aqui ao Milley. Né? Não vou nem ler, mas você veja aqui, né? Ele está dando apoio total. Total mess with horrible inflation. Horrível inflação. Que é causada, segundo ele, pelo antigo presidente, left president, que é o da esquerda. O presidente da esquerda. Então, é o president left, que ajudou a aumentar a inflação da Argentina. Então, ele está ajudando a Argentina nessa história. Essa grande história. History National. Bom, tá aqui. Twitter do presidente dos Estados Unidos. Agora, eu vou continuar a leitura aqui. O tempo de Milley é bastante curto. As eleições legislativas nacionais estão marcadas para 26 de outubro. E uma derrota pode ser devastadora para a confiança do mercado em seu modelo de ajuste. Grande modelo de ajuste, você está vendo, né? $1 bilhão no mercado. O presidente argentino tem sido claro sobre o que pode acontecer desde 7 de setembro, quando o peronismo arrasou as eleições locais na província de Buenos Aires. Então, os peronistas ganharam a capital, do ponto de vista político, nas eleições. Bom, isso lá foi um certo golpe contra o argentino, Milley. Então, o peso e os títulos foram alvos de críticas, etc. e tal. Os ataques cessaram nesta segunda-feira, quando os Estados Unidos deixaram claro que estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para apoiar Milley. Então, vamos ver se isso vai ter se isso vai mexer na psicologia dos argentinos. Pelo que eu soube,
dizer, eu acho que vai mexer. Eu acho que os argentinos podem mudar de ideia nas eleições em função dessa dinheirão. Eu não sei para que lado eles vão pender, mas vamos ver, né? Agora está tudo na mão da decisão democrática dos estados do Estado da Argentina. A Argentina agora que é a democracia da vez. Bom, BNCT agora deu pistas concretas sobre a ajuda que os Estados Unidos estão dispostos a oferecer. A troca de 20 bilhões de dólares é a mais concreta, realmente, né? Tá querendo comprar o país por 20 bilhões de dólares, né? E, bom, vamos ver se os argentinos vão aceitar essa proposta. Não sei, né? Talvez eles aceitem. É uma proposta boa, 20 bilhões de dólares, olha só. Desse valor deve ser deduzido o empréstimo de 5 bilhões de dólares ao Banco de Buenos Aires com a China, que Buenos Aires também pegou dinheiro com a China. Você pensa que Buenos Aires pega dinheiro com todo mundo. Então, eles também podem deduzir desse empréstimo. O cancelamento dessa troca pela Argentina é uma prioridade para Washington, que desde que Trump assumiu o poder tem lançado uma campanha para limitar a influência regional de Pequim. A ajuda a Milei faz parte dessa estratégia muito mais ampla. A compra de títulos da dívida argentina em dólares é outro pilar do resgate, embora bem você tenha esclarecido que as negociações começaram após as eleições de outubro. Não está claro como uma derrota ou vitória de Milei afetaria as negociações. Se o peronismo vencer novamente, a Argentina enfrentará meses de grande instabilidade econômica. Meses, veja você, meses. Vejamos nós, né? O ajuste de Milei baseado em um superávit fiscal e no controle da inflação por meio de um peso valorizado e emissão zero causou uma crise de liquidez. Crise de liquidez significa que não tem dinheiro para imprimir mais. Lá na Argentina. É por isso que eles venderam 1,1 bilhão de dólares. Entre quarta e sexta-feira. Foi o quê? Foi 3 dias para vender 1 bilhão de dólares no mercado. Para poder conseguir liquidez. Ou seja, para poder conseguir ter dinheiro no caixa deles, lá na Argentina. Porque eles trocam peso por dólar. Que nem o brasileiro faz. Não faz essas trocas de real por dólar. Mesma coisa dos argentinos. Só que no caso dos argentinos, eles fazem de uma forma mais assim, mais selvagem. Né? Com esse nível aqui, ó, de selvageria. Né? O Brasil tá ruim, mas que nem os argentinos a gente ainda não chegou. Mas pode chegar. Né? Se a gente continuar com o pé na lama dessa guerra fria que não acaba, a gente pode chegar no nível argentino, sim. Não tenha dúvida. Bom, então, a mão estendida de Trump veio acalmar a tempestade. O ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, foi o primeiro alto funcionário a reagir à mensagem de Bensett. O que posso acrescentar, além de obrigado, secretário Scott Bensett. Argentinos, uma nova era... Ele escreve, argentinos, uma nova era começa. Eu acho que os argentinos devem estar cansados de novas eras, mas pode começar uma nova. Já pode começar. Vamos todos trabalhar juntos. Aonde vocês vão trabalhar, argentinos? Né? Quem sabe? Né? No mercado internacional. Né? Jogando dinheiro todo dia no mercado internacional. Talvez seja esse o grande trabalho para os argentinos. Né? A grande vitória argentina pode ser essa. Então, seria, né, o país grande novamente. Escreveu ele, exultante, nas redes sociais. Minutos depois, Milei agradeceu a Trump pelo gesto de sua contenção em comum. Em comum, realmente. Aí ele diz, obrigada, presidente real, Donald Trump. A seu secretário, o seu filho. Depois que ele jogou 1 bilhão de dólares, ele conseguiu mais dólares. Você veja. E ele disse mais. Para encerrar, ele trocou seu tradicional vida longa, liberdade e porra por MAGA. MAGA, que é Make America Great Again. O grito de guerra do Trump. Então agora ele está adicionando, né, a porra da liberdade dele, né, América grande de novo, né, grande de novo. E eu vou acrescentar mais. Depois o Milei pode mandar tudo para casa do caralho. Se ele mandar para casa do caralho, vai ser mais difícil para a América Latina. Pode ter certeza, porque se você quiser saber quem sabe da casa do caralho, são os argentinos. Eu tenho certeza que eles sabem. Então, se eles mandarem para lá, vai para lá. Então, por enquanto, ele está só querendo a América Grande de novo. Querendo a América Grande de novo por meio, né, dessa inundação de dólares. Bom, isso aqui certamente vai prejudicar a moeda real. Não tenha dúvida, né? Que o brasileiro vai se prejudicar nisso aí, sim. Bom, mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece na Argentina. Se eles vão ou não vão apoiar esse resgate, né? Porque se os argentinos votarem no Milei, no governo dele, né? Em outubro agora, então significa que eles compraram esse resgate. Eles aceitam essa proposta do Donald Trump. Né? Democraticamente.
do ponto de vista da democracia, né? Vão estar cobertos e vão poder mandar o dinheiro para lá sem problemas antidemocráticos. Né? Não sei, vou ver, vou acompanhar, mas por enquanto o que eu acredito que pode acontecer é que realmente as questões assim, mais devastadoras do mundo, né, que acompanham essas pessoas, Donald Trump e Netanyahu, estão chegando aqui na América, mas de um jeito assim, avassalador. Não vai ter como escapar, né? Mas tem o Lula da Silva que está tentando aí dar migué em todo mundo. Mas vejamos, tenho notícias também sobre o Lula da Silva, claro. Vou encerrar aqui com essas notícias, vou ver aqui. No meu Twitter, eu acho que eu coloquei... Deixa eu ver... Aliás, não coloquei nada não, mas... Vamos ver aqui... Eu vi nesse Twitter uma notícia. Aqui, deixa eu ver, foi aqui nesse canal que eu vi essa notícia. Vamos ver se aparece aqui, né? A notícia é uma notícia que me deixou muito feliz dentro do meu coração, claro, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Sobre Lula da Silva. Sobre as pesquisas, né? As prévias das pesquisas eleitorais, porque ano que vem o Brasil tem eleições também democráticas. E parece que o Lula da Silva pode perder essas eleições, né? Bolsonaro já está preso, já está condenado. Agora ele está lutando pela anistia política, para poder, né, não ficar os anos todos que ele foi condenado na cadeia. Mas o Lula obviamente vai querer ser presidente de novo. E aí, deixa eu ver aqui, vamos ver se ele vai conseguir, né? Eu não sei. Eu não posso dizer que sim nem que não. Mas eu espero que não. Eu realmente espero que o Lula não ganhe mais uma eleição. O que ele tenta fazer de bom e de ruim, eu acho que ele já fez nesse último mandato dele. Mas, enfim, não sei o que se passa na cabeça desse povo, né? Pode ser que ele queira um ano a mais, né? No Palácio do Planalto. Bom, mas eu sei que ele pode perder, né? Ele pode perder pela própria democracia, né? Bom, eu vou pesquisar aqui, porque é melhor do que ficar procurando aqui indefinidamente. Deixa eu achar um lugar para pesquisar. Vou colocar no Google, né? Vamos colocar aqui pesquisas. Eleições 2026. Tá vendo como a internet está inteligente? Aqui, Bolsonaro e Michele superariam Lula no Acre. Essa notícia foi de ontem. Vamos ver essa notícia aqui. Tem essa aqui também, mas essa aqui não é de ontem, essa aqui é de agosto. Vamos ver essa aqui que é de ontem, né? Que é mais recente. Então, Bolsonaro e Michele, Bolsonaro tá quase, né? Tá na cadeia praticamente, mas tem a Michele, né? Ele pode jogar a Michele nesse banco de réus, que ele tá. Todo presidente agora tá no banco do réu. Mas ele quer botar a mulher dele nisso também. Não vou dizer que ele tá errado. Também não vou dizer que ele tá certo. Mas ele quer. Tá aí, ó. Bolsonaro vai botar a mulher. Aí, diz aqui que ele superaria o Lula no Acre. Diz Paraná Pesquisa. Bom, você pode dizer, mas o Acre, né? O Brasil é maior do que o Acre. Realmente, né? Pode ser que o Brasil... Vamos ver isso aqui na Carta Capital, né? Que é dos lulopetistas. O que eles estão dizendo? Presidente de São Paulo testa Lula versus Tarcísio 2026. Veja o resultado. Entre as eleições, Paulo de Tarcísio tem 38% de preferência. E isso aqui é São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, né? E Lula vem com 34%. Tarcísio é da galerinha do Bolsonaro, né? Então, parece, talvez, que o Lula perca, né? Não duvido se as nossas eleições elas forem feitas no próximo ano. Provavelmente vai ser. Até porque os selvagens democráticos, antidemocráticos, selvagens antidemocráticos estão presos, sendo condenados por toda a justiça do mundo. Então, vamos ter eleição, né? E aí Lula perde pelas pesquisas até no Acre. O Acre é bem longe da capital federal, mas ele perde lá também, né? Então, vamos ver, né? Porque ainda tem os estados do Nordeste. Os estados do Nordeste geralmente são os mais retardatários
na hora de largar o troço. Porque tem um troço que o brasileiro está manipulando, né? E esse troço é o que o nordestino demora a largar. Então vamos ver, né? Lula pode perder no próximo ano, né? E se isso acontecer, vai ser uma reviravolta. Pode ter certeza. Nas políticas do mundo todo, aí vai ser uma reviravolta muito grande. E a Argentina já está indo para os tudos ou nadas. Os tudo ou nada. O tudo ou nada do dinheiro que manda no mundo, que é o do dólar. O dinheiro dólar que manda no mundo. E argentino, eles estão realmente dispostos a virarem um despachante de venda de dólar. E isso vai inundar o mercado de dólar. Né? Para os norte-americanos é uma vantagem. Porque mantém a moeda deles em circulação. E sem afetar a inflação deles diretamente, né? Porque está sendo jogado no mercado global. Bom, vamos ver o que acontece, né? Se eu fosse você, eu acompanharia as notícias, certo? Acompanharia com muita atenção, né? E para terminar, deixa eu ver aqui. Vamos ver. O que Lula falou na ONU. Vamos ver. Vou colocar aqui, né? Lula falou na ONU esse mês, né? Porque ele é nosso presidente, né? Então ele tem que falar. Nosso representante lá na ONU. 2025, tá aqui. Vamos ver o que ele falou. Quais são as frases mais importantes que aparecem na internet dele. Discurso completo do presidente Lula. Vamos ver aqui. Vamos pegar esse canal, que é do governo federal, né? Do Gov. Gov.com, para não dizer que eu estou sendo desinformativa. Olha aí, do governo. Planalto, né? Planalto. Eles dizem o seguinte: Lula na ONU. Lula na ONU. Relações Exteriores que mandou essa notícia. Essa notícia é de dia 23/9, né? Essa semana. A única guerra, disse Lula, única guerra que todos podem sair vencedores é contra a fome e a pobreza. Lula está lutando contra a fome e a pobreza, certo? Entre aspas, claro. A fome e a pobreza, entre aspas, certo? Considere isto entre aspas, por favor. Porque senão o brasileiro nunca mais ia ter paz na vida. Não é verdade? Imagine você lutar contra a fome e a pobreza. Verdadeiramente. A fome e a pobreza verdadeira, não é entre aspas. Você nunca ia ter paz na sua vida. Porque fome e pobreza é uma coisa que nunca acaba, se você não sabe. Lula deve saber disso, mas ele está se dando por desentendido. Para falar bonito, não. Bom, mas vejamos. Então ele foi lá dizer, combater a fome e a miséria, né? Culpar os judeus, né? Do genocídio de Gaza. Que o genocídio de Gaza tem que acabar. Aqui, ó, falou do Gaza, claro, o povo de Gaza está sofrendo desesperadoramente. E ele quer salvar o povo de Gaza. Beleza. Aí falou da Ucrânia, falou do Pepe. Essa parte aqui foi a parte mais engraçada que eu achei do discurso de Lula. Eu assisti quando estava acompanhando. Na internet estava acompanhando esse discurso também. Aí, no final, né, ele escolheu 2 pessoas que ele considera relevantes para a humanidade. Olha só que ele escolheu: Pepe Mujica. Exatamente, o Pepe Mujica, que é o presidente do Uruguai, que morreu um dia desse. Um homem cuja maior feito, né, pela humanidade foi liberar maconha para o uso recreativo. Foi o maior grande, mas ele foi, né, exaltado por Lula. E o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, que foi o Papa comunista, né? O Papa que foi lá apertar a mão de todos os comunistas, todos os inimigos da fé cristã. O Papa Francisco apertou a mão de todos os inimigos da fé cristã, inclusive dos islâmicos, né? Que são anticristãos, assim, da raiz do cabelo até a ponta do pé. E ele foi lá apertar a mão deles. Mas para Lula, esses são os homens de valor humanitário, certo? Não vou tirar a razão dele, né? Se ele acha que esse pessoal é valoroso, problema dele. Bom, está aqui, né? Talvez o último discurso que o Lula deu na qualidade de presidente do Brasil, talvez seja esse. Não sei se ele vai ganhar outra eleição, não sei se ele vai ter essa chance, né? Mas ele está lá. E terminou,
melancolicamente, né? Porque eu achei o discurso de Lula, do meu ponto de vista, claro, eu achei melancólico, né? Todas essas coisas aí que ele falou, é uma coisa que ele já fala direto. Não teve nada novo, nada realmente importante e nada que exaltasse o povo brasileiro de fato, né? Só a mesma ladainha de sempre, essa ladainha eleitoral. E vamos ver se ele ganha, né? Porque a vida dele é ganhar a eleição. Vamos ver se ele ganha mais uma eleição. Até a próxima.